Eu me chamo Herbert, sou do grupo de pesquisa em religiões, diálogo e pluralismo religioso, chamado REPLUD, lá da PUC Minas, da Pontifícia Universidade Católica. Sou formado em filosofia e em teologia pela PUC, sou mestre e doutorando em ciências da religião. E é desse lugar também que eu vou falar para vocês um pouco sobre direito à liberdade religiosa. Quando a gente toma esse tema, direito à liberdade religiosa, e a gente pensa sobre a questão dos marcos legais em relação aos direitos de liberdade religiosa, a gente tem a ideia de que a fala precisa passar por alguém que seja especialista no direito. Não necessariamente, e é até desse lugar que eu falo, que não é do campo dos direitos, mas também de outro campo, que é da academia, mas também da experiência de vida de alguém que luta pelas garantias de direitos das pessoas e de suas crenças religiosas. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar, na verdade são pontos um tanto soltos, mas a gente vai tentar juntá-los aqui. Uma das primeiras coisas e constatação do cenário religioso atual, bem como do cenário de direitos humanos atual, é que nós estamos testemunhando com certo assombro, talvez a primeira geração na história potencialmente constituída de direitos que garantam a sua sobrevivência e liberdade e que, de alguma forma, alienadamente, renunciam ou refutam esses mesmos direitos em prol de ideologias desumanizadoras ou de suas pretensões de superioridade econômica, cultural, política ou religiosa. Quando nós pensamos também a ideia de direitos, pensando a filosofia do direito, nós refletimos sobre qual é o fim do direito. E aí a gente pensa, de um lado, que os direitos eles compõem uma sociedade que precisa de regras para que as pessoas possam viver em harmonia e de alcançar ali a sua realização pessoal. Porém, para além disso, os direitos são, na verdade, aquilo que garantirá com que as pessoas possam viver bem. E aí eu digo, numa visão política, os direitos têm a intenção de fazer com que as pessoas vivam bem em sociedade, ou seja, os direitos visam o bem comum, e ao mesmo tempo os direitos visam a realização dos indivíduos, ou seja, tudo que isso implica. Felicidade, viver bem em harmonia, a realização pessoal. Então, a ideia dos direitos perpassa por esse bem que proporciona às pessoas, aos indivíduos e à coletividade. O tema da liberdade, direito à liberdade, o tema da liberdade ele é muito caro, E a liberdade, quando a gente pensa no contexto filosófico, por exemplo, a liberdade humana ela é condicionada, ou seja, nós não somos livres para fazer tudo, sob o ponto de vista da nossa natureza. Então, eu não sou livre para voar. O ser humano, ele, segundo a sua natureza, ele não voa. Então, ele não tem liberdade para voar. O que ele faz é produzir cultura. Ou seja, se eu não voo, eu produzo cultura. Eu crio um avião que me possibilita isso. Se eu não tenho pelo como os outros animais para me proteger do frio, então eu crio uma roupa. E aí tem uma coisa interessante, porque a gente não cria simplesmente a roupa e veste. Nós criamos uma roupa que seja bonita.
Então existe uma questão estética, uma questão simbólica. Eu estou dizendo isso tudo para dizer que a nossa liberdade ela é condicionada aos nossos aspectos naturais e biológicos também. Porém, de outro lado, quando nós vivemos em comunidade, aquilo que eu posso fazer, ainda que esteja dentro da minha condição humana, ela também precisa ser determinada. Por isso nós falamos de direitos, né? E a liberdade, então, eu tenho a liberdade de chegar ali na janela e pular, evidentemente. Eu posso me matar e sou livre para isso. Eu posso chegar ali, tomar um revólver e matar alguém que eu acredito ser meu inimigo. Contudo, ainda que eu tenha essa liberdade, para vivermos numa sociedade onde as pessoas possam se realizar, lembrando aquilo que eu disse que era o fim do direito, eu preciso viver sobre regras. E liberdade é uma palavra que anda junto com a ideia de responsabilidade. Então eu sou livre, mas a minha liberdade esbarra quando eu encontro com a liberdade do outro. E a minha liberdade não pode sobrepor a liberdade do outro. Por isso, existem as leis que garantem que nós, nas nossas liberdades, possamos viver bem, né, e nos realizar enquanto pessoas. Por isso nós devemos defender esses direitos, os meus direitos, mas também os direitos dos outros e os direitos das comunidades. Então, liberdade é uma palavra que anda necessariamente vinculada à ideia de responsabilidade. De acordo com os marcos teóricos, então nós temos a nossa Constituição, mas nós temos também as outras leis, decretos relacionados à liberdade religiosa, que vocês conhecem, eu não vou citá-los aqui também, mas também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todos nós temos direito à liberdade de crença. Mas não é só uma liberdade de crença, mas também de manifestação da nossa crença. Nós somos livres para pensar do jeito que pensamos ou acreditamos e precisamos ser respeitados nisso. Quando nós falamos em religiões, a religião, ela não é, nós não podemos pensar um determinado aspecto da religião. Por exemplo, os rituais, ou algumas igrejas, ou alguns grupos religiosos, né? Religiões englobam uma série de elementos culturais, rituais, elementos de crenças ou não crenças. Por isso que é até interessante quando nós estamos no campo dos estudos de religião, por exemplo, nas ciências da religião, o ateísmo é também um fenômeno religioso, porque é um fenômeno também de crença ou de não crença. Evidentemente, ateísmo é um fenômeno de não crença num Deus revelado, que a palavra teísta significa acreditar em algo, em um Deus revelado. Então, ateísmo é a não crença nesse Deus revelado. Todavia, todos nós, humanos, temos crenças, acreditamos em algo, ou que seja uma ideologia política, ou que seja ou na própria ciência. Então, todos nós temos formas de crenças, que podem também ser crenças libertadoras e que levem à transformação humana e à realização das pessoas e num processo que a gente chama de humanização, de melhora humana, mas, ao mesmo tempo, a não crença, né, quando eu falo assim, a não crença, ela implica também numa forma de desenvolvimento humano. Por isso, uma ideologia que não seja religiosa, ela deve nos levar também a uma transformação do que somos, uma melhora do que somos, né? Quem é um ateu, às vezes acredita mais na ciência ou não, ou numa questão mais simbólica do ateísmo. Então tem isso. Então a gente
tendo falado um pouco sobre a ideia do que é o direito, o fim do direito, falado também do que significa a liberdade humana, vamos falar um pouco sobre religiões. E aí, pensar um pouco o nosso cenário religioso. O nosso cenário religioso é constituído, sobretudo, de pluralidade. Em relação às leis de liberdade religiosa, nós não somos a primeira sociedade que fala de liberdade religiosa. Em alguns momentos na história, outros grupos possibilitaram, outras formas de governo, possibilitaram certa liberdade religiosa. Evidentemente, com alguns interesses, como o mundo romano, sobretudo no século I, que a gente pode identificar, sobretudo no contexto do Novo Testamento cristão, né, que é o Evangelho cristão. Então, nós falamos ali do contexto do primeiro século. Bem no início, nós sabemos que os romanos eles não impediram, por exemplo, os judeus de continuarem com sua fé. Evidentemente, isso vai acontecer depois, um rompimento com isso, que são as perseguições já no final do século I, ou na segunda metade do século I. Era até uma forma estratégica de você poder colonizar. Infelizmente, a liberdade religiosa está vinculada a isso. Você não desconstrói os imaginários religiosos, as pessoas ainda estão dentro desse imaginário e você consegue colocar um novo elemento, que é o elemento do colonizador, né? Isso, infelizmente, também aconteceu na história. Contudo, também o enfrentamento à diversidade religiosa é algo presente na história e, de certa forma, até com mais força, né? Isso já lá na Antiguidade, quando se impunha aos grupos vencidos numa guerra o seu Deus. Então se retirava aquela crença e colocava uma outra crença no lugar. Falando então do nosso contexto, do nosso cenário, o nosso cenário religioso atual é chamado um cenário de pluralismo, de pluralidade religiosa, ou como alguns preferem, de diversidade religiosa. Isso se dá, sobretudo, no nosso contexto de mundo globalizado. Então, quando nós pensamos que o nosso mundo globalizado, as interações, então nós temos aí uma gama de religiões presente nos diversos cenários atuais. Sobretudo, e inclusive no Brasil, também nós vamos falar dessa pluralidade. O termo pluralidade ou diversidade religiosa, que são fenômenos da nossa identidade, são termos muito complexos, são sinônimos, né? Diversidade e pluralidade. Uns preferem usar o termo pluralidade e outros preferem usar o termo diversidade. São sinônimos. Porém, a gente pode brincar com os dois termos para dizer sobre aquilo que nos faz ser quem somos, da nossa identidade. Quando a gente fala de pluralidade, da ideia de plural, seja muitos, nós somos muitos, né? Evidentemente. Ao mesmo tempo, essa pluralidade, quando nós falamos desses muitos, nós pensamos nessa pluralidade como os diversos. Então, nós somos os diferentes. E ainda há um conceito nessa pluralidade e nessa diversidade, nesses muitos e nesses muitos que são diferentes, os variáveis, né? Então, nós podemos dizer que nós somos irmãos, nós pertencemos a uma mesma família, a essa humanidade, independente do grupo religioso do qual eu participo, e ao mesmo tempo que eu sou um com esse todo, eu sou diferente, eu tenho a minha particularidade, eu tenho a minha individualidade. Quando a gente fala de pluralidade religiosa ou diversidade religiosa, nós pensamos nos diversos grupos que estão no mesmo cenário, né? Então, pensamos no Brasil. Uma das coisas que é questionável é se no Brasil existe realmente uma
pluralidade religiosa. Então, quando nós pensamos a pluralidade religiosa no Brasil, eu creio que vocês devem ver vários grupos religiosos, mas essa pluralidade ela tem certa hegemonia. Então, vejamos, nós temos o cristianismo. O cristianismo é formado por várias igrejas, né? Que não são religiões necessariamente diferentes, né? Então, o que está dentro do cristianismo? Então, você tem o cristianismo com uma igreja que tem um maior grupo, que é chamada de igreja católica romana, mas nós temos também dentro do cristianismo uma igreja ortodoxa, nós temos dentro do cristianismo igrejas protestantes, e aí nós temos protestantes clássicos, nós temos os evangélicos, né? Os pentecostais e os neopentecostais. Então nós temos aí dentro do cristianismo, ou seja, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, seguem Jesus Cristo, com uma grande religião no Brasil. Quando nós tomamos os dados do censo de 2010, nós temos de católicos 64,6% da população brasileira. De evangélicos, e aí nós temos todos os grupos evangélicos aqui dentro, não temos igrejas falando separadamente, né? Nós temos 22,2% da população evangélica no Brasil. Quando você reúne esses dois grupos, católicos e evangélicos, 64% dos católicos com os 22% dos números dos evangélicos, nós temos 86,8% da população. Então é um grande número, é uma hegemonia, é um grande número da religião cristã no Brasil. E aí nós temos como segundo grupo os chamados sem religião, que chegam a 8%. Então assim, retomando, 86%, então você pega os 64% dos católicos romanos, da igreja católica, que é a maior no caso no Brasil, com 22,2% dos evangélicos, com as suas várias igrejas e denominações, né? Que aí a gente aqui acaba o censo colocando esse grande grupo aqui, apesar que em determinados momentos ele vai descrever, né? Mas aí nós temos 86,8% da população brasileira sendo de uma religião, a cristã. Quando nós pegamos os sem religião, ou seja, as pessoas que não têm religião, aqui um adendo, eu não estou dizendo de ateus, porque ateus é diferente de sem religião. Ateus se pressupõe que não tem a fé no Deus revelado, não acredita em Deus, que também existem diferentes formas de ateísmo. O sem religião é um grupo que tem fé, acredita em Deus, ou tem algum tipo ou segue algum tipo de doutrina, de ritual ou de religiosidade, mas não tem vínculo religioso, não tem pertença, não tem filiação. Então, o sem religião não é necessariamente um ateu. O sem religião é aquele que não pertence a um grupo religioso. Ou seja, eu tenho fé, acredito em Deus, mas eu não estou vinculado a nenhuma instituição. Nem quero estar vinculado a alguma instituição, né? Eles são 8%. É o número que mais cresce no Brasil, juntamente com os evangélicos, né? Seria mais ou menos isso. Então, vocês estão vendo aí nos slides que Igreja Católica e Evangélica somados vão dar 86,8% da população. Os sem religião são 8%. O espiritismo é 2,2% de pessoas que se declaram espíritas. E de religiões de matrizes africanas 0,3%. Quando nós pensamos o sem religião, vamos ver que existe dentro do cenário brasileiro uma certa, isso não é só no cenário brasileiro, mas mundial, na Europa isso é um grupo grande também, que as instituições religiosas, elas perdem certo interesse ou certa influência sobre os grupos, né? Sobre as pessoas. Isso se deve também a um processo de secularização, mas também um descrédito das instituições religiosas, né? Por isso que nós temos um aumento sem religião. E aí também é um fenômeno da dupla pertença, e
que é um fenômeno de pessoas que também ou são católicas ou são evangélicas, mas que também praticam ou participam de religiões de matrizes africanas, do candomblé, do espiritismo. Nós temos lá no grupo de pesquisa em religiões identificado pessoas que fazem esse trânsito, não só no catolicismo, mas também no mundo evangélico hoje, né? Uma outra coisa que é interessante, se nós temos uma hegemonia cristã no Brasil, e isso tudo está relacionado também às situações de poder, né? Então, se nós temos um grupo maior, então tudo aquilo que está vinculado à hegemonia, ao poder, tem influência sobre nós, né? Então, grupos, representatividade, então nós temos um número maior de cristãos com representação, tem mais vozes os cristãos, de maneira geral, porque são também... os cristãos são uma maioria, então existe também uma certa influência na sociedade e de aceitação também na sociedade por parte dos cristãos. Uma outra coisa, quando nós pensamos as matrizes religiosas, nós estamos aí com um outro gráfico, as 4 principais matrizes culturais e também religiosas no Brasil: matriz indígena, que já estava aqui, a matriz africana, que vem com os negros escravizados. Nós temos uma matriz católica forte de influência, sobretudo o catolicismo europeu, que tem as suas qualidades, que é bem diferente também de outras formas do catolicismo, né, que não dá para a gente falar aqui agora. E temos também uma matriz espírita. Aqui no Brasil, essas 4 matrizes culturais e religiosas, elas se misturam. Então, nós vamos ver essas influências no surgimento de novos grupos religiosos e também de um imaginário, ou seja, as ideias perpassam entre os grupos, que precisamos respeitar devido aos direitos à liberdade religiosa. Então, é muito comum você estar dentro de uma igreja cristã e, de repente, um líder religioso dizer que está expulsando um caboclo 7 trancas por causa do imaginário religioso. Na verdade, o caboclo 7 trancas não é do cristianismo. Esse cristão que estiver num cemitério, se um túmulo mexer, ele vai sair correndo porque ele crê que de alguma forma aquilo está ali é verdadeiro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, isso ainda que pareça ser uma piada e não é para dizer que os imaginários eles perpassam entre nós. Ou algum pastor de alguma igreja neopentecostal, ele vai distribuir sabonete de arruda para quebrar mal olhado. Ou seja, isso não é cristão, mas os imaginários perpassam. O que eu estou querendo dizer com isso, tomando esses exemplos, quando nós pensamos em hegemonia cristã, é uma hegemonia de igrejas cristãs, mas nós vamos ver o espiritismo que tem o evangelho segundo Jesus Cristo, segundo Allan Kardec, né? Então existe uma influência cristã. Então, de alguma forma, o cristianismo é aceito pelos espíritas. Não há um problema da aceitação. Do mundo africano, da mesma forma, se você pega as religiões de matrizes africanas, nós vamos ter a presença do cristianismo, de certa forma, até reconhecida por essas religiões. Então, o problema, ainda que o cristianismo sofra intolerância no Brasil, esse não é o maior problema da aceitação da religião em outros grupos. Até alguém que às vezes é sem religião, como a gente diz, ele tem uma aceitação de certa forma, porque às vezes no seu imaginário religioso está presente as doutrinas religiosas do cristianismo. Essa diversidade religiosa no Brasil, ela não acontece só fora dos grupos religiosos. Então você tem vários grupos religiosos, isso existe uma diversidade. Mas no interior de cada grupo existe também certa diversidade ali. Então por que é necessário falar em liberdade religiosa? Tem um filósofo francês, camaronês, chamado Achille Mbembe. Ele fala que a era do humanismo está terminando. Realmente parece que nós estamos no momento em que tudo aquilo que que a gente lutava pelos direitos, pela garantia, nós temos presenciado, seja no discurso ou nas praxes
religiosas certas intolerâncias. E por isso nós falamos de direitos à liberdade religiosa. Nós falamos de direito à liberdade religiosa porque temos visto que a sociedade, sobretudo, não tem defendido esses direitos. Uma das coisas que é importante quando a gente fala de contrário à liberdade religiosa é a intolerância religiosa, né? E essas intolerâncias, por trás dessas intolerâncias, essas intolerâncias estão fundamentadas, sobretudo, em concepções religiosas que a gente pode dizer que são também intolerantes ou exclusivistas. Para pessoas religiosas, quando a gente vai falar de intolerância, eu sempre pergunto assim: qual a sua imagem de Deus? Esse Deus que você segue, ele é bondoso? Ele é amoroso? Ou ele é um Deus guerreiro, combatente, que quer destruir aqueles que são diferentes? Ou um Deus intolerante, né? Então, assim, uma concepção de um Deus intolerante, de um Deus que precisa eliminar aquilo que é diferente, uma concepção religiosa intolerante se transforma em discurso religioso intolerante e, por sua vez, também em práticas intolerantes. Então, quando a gente ouve um discurso intolerante, com certeza existe por trás uma ideia de um Deus também que seja intolerante. Eu já vou indo para o final aqui, porque eu acho que meu tempo já está acabando, né? Também. Então, nós podemos dizer de várias posturas religiosas hoje. Uma postura que a gente chama de pluralista, que é a ideia de pluralismo, uma postura de pluralismo, que é a consciência que a diversidade ela é importante, que a pluralidade ela é importante, porque ela nos diferencia, também nos torna comum, mostra a riqueza da cultura, mostra a riqueza das religiões, mostra que o outro deve ser valorizado. Então, essa consciência de pluralismo ela é importante. E aí, numa ideia de pluralismo, quando nós pensamos a verdade, que talvez um dos problemas da intolerância é pensar que eu sou detentor da verdade, numa concepção pluralista, a verdade ela é universal. Todos têm acesso à verdade, porém cada um tem uma interpretação diferente. Há uma outra postura que é chamada de inclusivista, quando eu penso assim: a verdade é universal, todos podem ter acesso à verdade, né? Mas alguns veem um pouco melhor. É chamada de inclusivismo essa postura, né? O problema é que o inclusivismo, ele sempre pensa, eu posso ver de maneira, eu vejo melhor do que o outro. E existe uma postura que é radicalmente intolerante, que é a postura exclusivista. A verdade não é universal. A verdade é única. E não há outras interpretações a não ser a minha. Eu sou o único que consigo ver essa verdade. Até quando pensamos dentro do campo de fé, o exclusivismo seria dizer dessa maneira: Deus se revelou a mim, só eu que conheço esse Deus, todo mundo que fala de Deus aí fora está alienado, não conseguiu ver o Deus verdadeiro que somente eu vejo. Isso é chamado de uma postura exclusivista. Deus revelou exclusivamente a mim. Então, essa postura ela é muito fácil de chegar a uma forma de intolerância, né? Seja a intolerância chamada de visível, que é aquela, que eu não gosto muito desses termos, mas eu coloquei porque é mais usado, intolerância visível e invisível. Eu prefiro intolerância explícita e intolerância implícita. A intolerância explícita é aquela que a gente visualiza rapidamente, seja numa postagem numa rede social, ou seja numa agressão física, né? Então, uma agressão verbal, uma agressão física, é explícita. Mas existe uma intolerância invisível, né? Que acontece, sobretudo, quando, por exemplo, meus filhos estão no colégio, nós somos cristãos, e de repente tem um aluno ali que é do candomblé ou da umbanda. E aí, por causa do meu preconceito, que remete à questão histórica
do preconceito racial, e aí eu não deixo que o meu filho converse com aquele outro porque ele está sendo influenciado ou possa ser contaminado. Então eu falo, nossa, meu filho está ali junto, a gente se respeita e tal, mas se meu filho cristão tiver que brincar com um filho que não é cristão, que é do candomblé, por exemplo, eu não deixaria. Isso é chamado de intolerância invisível. Ela não é explícita, ela não é clara, mas de alguma forma ela está presente. Eu vou colocar só aqui algumas questões, eu não sei se dá para... Vamos tentar aqui de novo, só para vocês visualizarem uns slides que eu estou finalizando aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Acho que vai. Demora um pouquinho mais ainda. Estão vendo? Então, aqui são algumas matérias de jornais que nós temos visto. Por exemplo, polícia investiga a ação do bonde de Jesus contra terreiros de religiões de matriz africana no Rio de Janeiro. Isso tem crescido muito. Então, é uma questão que a gente precisa debater. Alguém, um traficante, estava dentro de um presídio, se converteu, entre aspas, numa religião cristã, e de repente ele sai, vem para a sua comunidade, ele é um traficante e ele não quer, por causa do seu imaginário religioso, que o cristianismo é certo, que as outras religiões devem ser exterminadas, ele vai lá e destrói tudo, todos os terreiros. Isso tem acontecido muito no Rio de Janeiro, mas em outros territórios. Evidentemente, isso acontece também com alguém que invade uma igreja católica e quebra um santo, ou com aquele famoso episódio da Igreja Universal do pastor que no pleno dia 12 de outubro quebrou ou deu chute na Santa Católica. Ou algumas religiões evangélicas, cristãs evangélicas pequenas, que são às vezes atacadas por grupos majoritários também. Então isso acontece no Brasil, né? Tem vários episódios que têm acontecido no Brasil com essa lógica de intolerância religiosa, ou seja, alguém, um traficante, alguém que está também cometendo ou fazendo algo ilícito, esse cidadão se acha no direito ou se detentor de algum tipo de autoridade de chegar dentro de um terreiro de candomblé ou no espaço da Umbanda e depredar porque ele está fazendo um bem segundo a sua fé em Jesus Cristo. Isso se desconsidera um Jesus que falava de amor ao próximo ou que acolheu, por exemplo, uma mulher como a samaritana, que era de outro grupo religioso, ou um Jesus que contou a parábola do bom samaritano como grande modelo de bondade de ser humano, um samaritano que é de outra religião, que era até inimigo dos judeus, né? São coisas que nos questionam. E aqui nós vamos ver uma outra coisa, que entre as vítimas de intolerância no Brasil, a maior parte da população que sofre intolerância, segundo o Disque 100, isso já são dados mais recentes, 59% dessa população que recebe sofre atos de intolerância é a população negra, né? Isso está muito vinculado ao que nós falamos anteriormente, né? E 53% são mulheres. Então, uma outra questão que envolve também os gêneros, né? Infelizmente, isso tem acontecido. Denúncias de ataque a religiões de matriz africana cada vez têm subido no país, né? Nos últimos anos, num dado de 2019, 47%. Vamos ver se vai dar aqui. Tá. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas em redes sociais. Vocês vão ver aí, uma é da Ivete Sangalo, um primeiro quadro, onde ela posta uma foto com uma Ialorixá muito famosa na Bahia, e ela posta uma foto até muito bonita, agradecendo por ter participado de uma homenagem feita a ela, e aí alguém pega e diz lá nas redes sociais: mas entrando no quesito espiritual, há certas coisas que não possuem parte na natureza de Deus Criador. Alguns espíritos não procedem e não têm pacto com ele, até porque é dito na Bíblia que Deus é soberano, né?
Então, ele é o único e exclusivo. Se alguém quer se achegar verdadeiramente a esse ser todo-poderoso, que habita a luz inacessível, deve andar em conformidade com aquilo. Outras pessoas se mostraram indignadas, né? Está repreendido, isso lá no perfil da Ivete. Deus é maior. Deus não se agrada de nada feito nessas casas. Disso tem total e plena certeza. Que Deus lhe abençoe, querida. Do outro lado, vocês vão ver que tem também, quando o falecimento de uma outra Ialorixá, Mãe Beata, que é assim chamada, alguém foi lá e colocou essa postagem. Bem feito. Essa macumbeira de alma cebosa irá arder eternamente nas chamas do tinhoso. Pecadores, macumbeiros malditos não passarão. Que sirva de exemplo aos demais. Deus não dorme. Amém. Um Deus vingativo. Por trás dessa ideia tem um Deus que precisa exterminar, né? E aí tem outros, mas eu vou falar só de mais duas. Aqui é de um jogador do Bahia. O futebol tem uma paixão tão forte contra a política como também a religião, são paixões muito similares, né? Então alguém colocou lá, o cara tinha postado alguma coisa sobre Ogum, ele é dessa religião, e alguém respondeu: que diabo de Ogum? Por isso que não vai para frente. Ô seu macumbeiro, não venha para cá tirar sua onda. Não, que eu não como reggae de você, sua carniça. Saia do Bahia, um torcedor do Bahia falando para um jogador. Do outro lado, houve um fato por aquela destruição de terreiros de candomblé no Rio de Janeiro, de Umbanda, e aí pastores cristãos resolveram se unir, arrecadar dinheiro para reconstruir o terreiro, pensando assim: se cristãos destruíram o terreiro, nós, cristãos, seguimos um Deus que é amor, vamos reconstruir. E aí, quando eu postei isso no Facebook, achando bonito, né, que os cristãos estavam reconstruindo, aí alguém foi lá e comentou no meu perfil isso. Sim, é errado botar fogo na propriedade do outro. Mas se eu lhe pergunto, de que lado você está, meu irmão? Isso é alguém cristão, né? Reconstruir um templo dedicado ao encardido é demais, ou seja, pode destruir. Mas já que estava destruído, nós não temos que reconstruir de novo. Não temos que reconstruir porque isso é fazer missão para o mal. Felizmente. Então, eu gosto muito de uma frase do Hans King, que é um teólogo, que diz assim: não haverá paz no mundo, não haverá paz entre as nações, se não houver paz entre as religiões. Se no mundo nós falamos que existem 92% da população, é a população religiosa que acredita em Deus, e se essas pessoas seguem mesmo suas religiões que falam de amor, a paz depende, sobretudo, dessas pessoas que são a maioria. Infelizmente, se não há paz no mundo, essas pessoas religiosas não têm contribuído para a promoção da paz. E aí eu gostaria de dizer assim, que nós precisamos de uma consciência de pluralismo. A consciência de pluralismo é a consciência que nós somos diferentes, mas nós somos únicos. Que nós devemos lutar pela garantia dos direitos do outro, pela humanização dos outros, mas também num processo que nos transforma. Nós precisamos disso. O encontro cultural e religioso leva à aproximação que permite o convite, a gentileza e a entrada cordial na história do outro, e não a exploração do seu mundo sagrado. Isso gera enriquecimento mútuo nas cenas multiculturais e religiosas. Este cenário de interface entre pessoas, culturas e religiões diferentes se transforma em ambiente de vivência respeitosa, através de um processo laborioso de aprendizagem que implica em desenvolver a convivência, que é fundamental, o conhecimento, porque nós precisamos conhecer o outro antes de agredi-lo, né? Antes de agredi-lo não, né? Porque não vamos agredir. Nós precisamos conhecer o outro para saber quem é, reconhecer quem ele é, a alteridade, né? Reconhecer a alteridade com autenticidade, saber que ele tem o seu valor, né? Sem juízos e nem prejuízos, o fazer junto e perceber que todos nós, enquanto cristãos, enquanto candomblecistas, umbandistas, sem religião, ateus, todos nós juntos temos uma tarefa que é
o bem de todos, o bem da sociedade e o desenvolvimento e realização pessoal e coletiva. Essa que é a minha fala, por isso nós devemos lutar pelos direitos à liberdade religiosa.